Olá, tudo bem com você? Então, neste vídeo quero falar de algo muito poderoso, né, dos conceitos psicológicos espirituais sobre o autoconhecimento, a importância desses conceitos psicológicos, dos três eus, né, que temos e que faz toda a diferença na nossa vida em relação a nossa maturidade, o nosso crescimento pessoal, nosso desenvolvimento sistêmico, para que a gente possa ter uma vida melhor, com menos sofrimento. Então, fala muito aqui das questões da dependência emocional, o como nós ficamos dependentes emocionalmente de situações, por que a nossa vida não flui melhor, nós estamos mais livres, né? Então, eu vou falar aqui do nosso eu inferior ou criança interior, o ego, o aspecto egóico e o nosso eu adulto amadurecido. Ah, já sei, complicado isso. Não. Fica aqui comigo, se dá uma chance, se permite. Se você sente que a sua vida não está bem, seja nos relacionamentos que você vive, relacionamentos como um todo, na forma como você se relaciona com o seu corpo, com você mesma, na sua autoestima, no seu amor próprio, na forma como você pensa e sente a seu próprio respeito, que você não é boa o bastante, que você não tem valor, que você não é competente, que você não é capaz. É uma forma de você se relacionar, na forma como você percebe que os outros veem você, não gostam, te rejeitam, te excluem, nas relações como um todo, afetivas quando eu falo aqui, são relações que podem ser familiares, com pai, com mãe, com esposo, esposa, com filhos, com clientes, com amigos. Você sente sempre que você é deixado de lado, que você é excluído, que você ajuda, faz muito, mas essas pessoas não te valorizam, que as pessoas são tóxicas. Por que você sofre essa toxicidade? Por que você atrai os mesmos tipos de pessoas? Por que as pessoas agem sempre da mesma maneira com você? Você não quer mais que aconteçam situações que você não gosta da forma de se relacionar e você acaba sempre sendo desrespeitada, não consegue viver melhor. E aí dá uma bagunça geral na sua vida, né? Você também não consegue ir bem nas questões profissionais, nas questões financeiras, na vida como um todo. Por que será que essa bagagem, esses ciclos, esses padrões se repetem? E aí chega um momento na vida que você está exausta, cansada, não sabe mais o que fazer, acha que, nossa, para que você está aí, né? O que você está fazendo que a vida está assim? Todo mundo parece que está indo bem, mas você não. Então, nesse momento, às vezes é um momento grave já. Não deixa chegar esse momento. Por isso eu te convido a se dar uma chance e se permitir assistir esse vídeo. Mas eu não tenho dependência emocional. A primeira negação que a gente tem é de que não tem dependência emocional, mas está aí sofrendo. Então, só se permita assistir, ouvir, né? Entender e perceber como isso pode ser na sua vida. Isso não é só para quem tem dependência emocional, para todas as pessoas isso funciona, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui essa forma como cada um desses elementos, o eu interior, inferior, a criança interior, o ego, o adulto amadurecido, na nossa dia a dia, na nossa forma de viver, como que eles agem, reconhecer como interagem para o nosso jornada de autoconhecimento, crescimento pessoal através do pensamento sistêmico. Esse é um vídeo para você que já assistiu aqui a minha playlist, né, da jornada do curso online, principalmente para mulheres, porque mulheres que têm mais esse aspecto, mas não quer dizer que homens não possam também, claro que sim, tá? Se é um homem está assistindo, se encaixa nisso, então é para você também, tá? Mas eu sinto que muito mais são mulheres que têm isso, tá? Então, se você tem ainda dúvidas sobre ingressar nesse curso, será que é para mim? Mas acho que eu não tenho tempo, acho que eu não tenho isso, eu não preciso disso. Isso pode ser a transformação que a sua vida está precisando há tanto tempo. Então, se dê essa chance, assista esse vídeo, assista os demais que estão aqui na playlist e depois clica no link na descrição e se inscreva já
para que assim que você se inscreve, você recebe, confirmada a sua inscrição, o link no seu e-mail para começar os seus estudos, o teu aprendizado, a tua jornada de autoconhecimento, de cura, de melhorias da sua vida, tá? Então vamos ver? Vamos ver aqui, vamos começar com o nosso eu inferior. Um desses aspectos psicológicos é o eu inferior. Também podemos chamar de criança interior. O que é esse eu inferior? É aquela parte nossa sonhadora, ingênua, inocente, que ela não considera a realidade, as limitações do mundo. Ela sonha, quer realizar, quer as coisas, né? A criança dentro de nós que é movida pelos desejos, os desejos puros, inocentes, espontâneos, imediatos. Eu quero isso para agora, eu quero isso, e ela não mede, né? Uma criança, ela não mede se ela deseja alguma coisa que não está ao alcance e que às vezes demora para vir, ela quer agora. E se essa satisfação precisa ser instantânea, então você já começa a imaginar na sua vida. Será que eu, às vezes, eu quero essa satisfação instantânea na minha vida? E quando eu não consigo essa satisfação instantânea, como é que eu me sinto? Quando eu não consigo realizar uma meta, quando eu tenho um sonho, eu planejo esse sonho de construir, de realizar, de concretizar, de vivenciar isso. O sonho pode ser um relacionamento amoroso, o sonho pode ser uma casa própria, um carro, uma viagem, o sonho pode ser um trabalho, uma conquista, uma meta profissional. E quando eu não consigo, ou uma questão financeira, quando não dá certo isso instantaneamente, da maneira como eu gostaria que fosse, eu idealizo, eu sonho, eu vibro isso. É o meu eu interior, inocente, puro, cheio de aventura, de gosto pela vida. Ai, é uma coisa tão maravilhosa, você já sentiu isso, né? A gente precisa e a gente tem esse eu inferior, essa criança em nós. Mas quando esse nosso eu interior não consegue realizar instantaneamente aquilo que quer, o que acontece? Quando o outro não satisfaz aquilo que eu projetei de expectativa nele, como se ele tivesse que me fazer feliz com algo, o que acontece? Eu vejo muito nos relacionamentos que eu atendo, as mulheres vêm e dizem: ele precisa mudar, ele quero harmonizar com ele, né? E eu tô sofrendo tanto porque ele prometeu que a gente ia estar junto e a gente não tá, eu não consigo lidar com isso. Então, a minha expectativa foi colocada no outro, de que ele me fará feliz. E quando ele não acontece isso? Aí acontece uma frustração. Eu fico frustrada porque eu estava esperando algo dessa meta, desse dinheiro, desse campo profissional, dessa relação, desse pai, dessa mãe, dessa pessoa, e eu não tenho. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Esse eu inferior, ou essa criança interior, ela não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar. Nós adultos dizem, eu sou adulto, isso é quando uma criança. Não, essa parte está em você, você está sentindo isso, né? Então, como é que faz para lidar com isso? Principalmente se essa criança, esse eu interior que nós fomos um dia lá, quando criança de verdade, sofreu abusos na infância, sofreu falta de segurança, falta de cuidados, de proteção, não teve as suas necessidades atendidas ou não teve um adulto para olhar, teve que agir de determinadas maneiras lá para poder sobreviver. E aí? Aqui na vida adulta não consegue lidar com isso, dói demais. Ou se tem traumas lá da infância, qualquer coisa vai barrar aqui na realização do sonho. Imagina um sonho, projeta um relacionamento, casamento, casar, ter filhos, ter um trabalho, ter dinheiro. E aí coloca a expectativa. A expectativa na faculdade, a expectativa no trabalho, a expectativa no namoro, a expectativa no casamento, a expectativa nos filhos. Aí, se uma mãe perde um filho, ou, né, óbvio que dá sofrimento, né, mas, enfim, eu quero dizer
que tudo é dor, é uma frustração, uma dor muito grande, porque o sonho não está realizado imediatamente. Então, como é que nós vamos viver crianças grandes aqui, né? Não dá. Então a gente precisa olhar para essa criança. Então ela tem esse eu inferior, essa criança, pontos positivos. A capacidade de sonhar, de acreditar, porque às vezes o adulto ele é tão racional, tão assim realista que não consegue sonhar ou acreditar. Então precisa dessa parte sonhadora, dessa criança que acredita nos sonhos, que é possível, né? De nos conectar com a criatividade, com uma alegria genuína, uma espontaneidade. Então tem esse aspecto positivo, mas tem o desafio, a frustração que surge nas expectativas colocadas sobre tudo que está fora, o que eu quero eu realizar e não consigo, porque eu espero e não dá, do universo, da vida, de Deus. Então, às vezes a pessoa se frustra com Deus, das pessoas, da família, do trabalho, do dinheiro. Então, essa frustração, não aceita os limites. Ah, não deu certo. Quer saber? Não quero mais nada. Então, a pessoa fica com dificuldades de aceitar a realidade, emburrada, braba, se rebelando, e aí estagna a própria vida. Fica na estagnação, na procrastinação, porque se não aconteceu como queria, também não quero mais, não brinco, não é assim que a criança faz a pirraça. Então, quando adultos, a gente também faz isso, daí procrastina, estagna, não anda, bloqueia o fluxo da vida. Então, se a gente ficar preso nesse estado do eu inferior e da criança ferida, a gente fica impotente, estagnado e dói demais, ainda mais se tem traumas e dificuldades. E aí, o que acontece? Vai atrair as pessoas que são tóxicas, porque você está nessa energia. Então, vai se encaixar o dependente, o codependente, tá? Já foi identificando aí? E aí a gente tem o ego, né? Que é o eu egoísta, né? O ego é aquele que ele se acha superior, é inflexível, não muda, eu não mudo. Eu é assim, para mim é assim, eu não vou mudar. Então ele vive numa montanha russa emocional, porque por horas o ego está numa euforia quando ele conquista algo. Uau, eu sou o máximo, olha, que poder que eu tenho, eu sou incrível, deu certo, porque eu não sabia, eu sou o melhor dos melhores, sou melhor que todo mundo, sei mais que todo mundo, para mim é assim. Mas de repente, se não dá certo, esse ego, ele quer controlar, ele quer validar a situação. Então, ele vai tentar controlar, não, eu vou fazer dar certo, ele fica numa teimosia, numa inflexibilidade. Aí ele não consegue perceber a realidade. Pá, a realidade está assim. Como assim? Preciso dar uma olhada aqui, ele não consegue, ele não, eu não aceito, eu não admito que é isso, eu não comigo não, tem que dar certo e fica numa teimosia. Essa teimosia atrapalha um relacionamento, a falta de diálogo, há um egoísmo, né? Então, cadê o diálogo nisso? Não tem diálogo, porque não aceita, não admite, passa por cima dos outros, é inflexível, torna arrogante, xinga, briga, porque não tá saindo como queria. Quando sai é o cara, é a pessoa certa, a mulher certa, fez tudo, é incrível. Né? Todo mundo é errado, ele é certo. A pessoa a gente acha que é melhor que os outros. E uma das coisas que fica então nesse estado de euforia e de raiva quando as coisas não dão certo. Às vezes tem pessoas que têm raiva, raiva, raiva o tempo todo. Ai, que raiva! Eu pegaria e bateria aqui, né? Sabe? De tanta raiva. Esse ego que tá fora do controle, que não consegue controlar o que queria controlar e tenta controlar. Às vezes queria manipular. Às vezes diz, eu queria pegar a pessoa assim. É uma forma de querer controlar. Eu queria que a pessoa fizesse isso, porque a pessoa não faz isso. Se eu dissesse e fizesse o que eu falo, estaria certo, né? Mas quem disse?
fazer o que é certo. Cada pessoa sabe o que é o certo, né? Mas o ego não, entende que ele está certo, o mundo todo está errado. Então, eu já vou falar no ego nesse sentido e vou associar o ego com o nosso eu adolescente também, que é aquele adolescente rebelde, né? Aquele adolescente que também tem uma energia para alegre, espontânea, para fazer a coisa fluir, mas ele tem uma rebeldia, né? Então, veja o ponto positivo do ego. Ele nos impulsiona, ele tem uma força de motivação incrível, né? Para ação, para agir. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos batalhar, vamos ter sucesso, né? Então, às vezes, a pessoa sem ego, ela também fica meio, parece morta, morta-viva, né? Então, ele dá esse senso de identidade, de eu me destacar, né? De eu não me inferiorizar tanto, tá? Então ele também ajuda a gente a se proteger. Peraí, você não vai me ferir, né? Eu tô aqui, eu tenho o meu lugar, né? Então ele tem essa identidade, ele tem esse lugar e essa força de ação e motivação. Mas você sente isso na sua vida? Né? Então, o desafio aqui do ego, quando a gente está numa dependência emocional, é que quer dominar, quer salvar, quer fazer, né? Se torna rígido demais, competitivo com o outro. Não, eu vou fazer, eu vou vencer, eu vou, né? E se torna amarga, uma pessoa ferida, né? Não deixa o outro falar, não ouve, é só ele, o eu egoísta, inflexível. Se defende o tempo todo, né? Você vai falar uma coisa, a pessoa já está se defendendo. Então acredita que o mundo vai funcionar de acordo com os termos da vida dele. A pessoa do ego, o eu do ego, o egoísta é assim. O mundo vai funcionar de acordo com os meus termos. Senão, não. Né? E aí, então, tem uma resistência, porque se é para funcionar só do meu jeito, às vezes as coisas não vão funcionar só do meu jeito. Elas têm um outro jeito, eu preciso me abrir, ser flexível. Então, eu coloco muita resistência, e essa resistência vai gerar sofrimento, porque o ego não quer se ajustar à realidade, aquilo que está se apresentando na vida, se adaptar às mudanças. Assim como o eu criança, o eu inferior, não quer a realidade de que não pode ser, que tem que esperar, que tem que ser diferente, que não agora, o ego também não quer se ajustar se não for do jeito dele, né? Então, ele quer o que ele acredita ser certo, fora disso, não. Então, é difícil um relacionamento, é difícil no trabalho, é difícil na prosperidade, em tudo, porque cansa demais, porque a vida não vai atuar simplesmente para atender o controle e a vontade do ego, e muito menos da realização dos sonhos do eu inferior, que é a criança. Comparando o ego como um adolescente nosso adolescente interno, nossa persona psicológica, né? Todos nós somos um adolescente um dia. Então, o ego, como um adolescente, ele tem essa energia de rebeldia, de desafio, né? Briga, xinga, autoconfiança, a falta de empatia, né? Quando atendo as mães, elas dizem assim: meu filho tem 16 anos, minha filha tem 17 anos, é uma rebeldia só ficar trancada no quarto, não quer nada, não tem empatia nenhuma, não tem respeito e consideração nenhuma. Então tem muito ego. É só ela que presta, essa pessoa, esse adolescente que existe e os pais não existem, os irmãos não existem, os avós não existem, nada existe. É só esse eu adolescente. Nós, quando estamos nesse ego, às vezes estamos nessa rebeldia, só eu, não quero saber, é do meu jeito, se não é assim, né? Então tem essa rebeldia e também é um desafio, porque às vezes não tem, parece que tem essa rebeldia, mas não tem autoconfiança. Quando eu atendo esses adolescentes, eles têm uma baixa estima, uma insegurança enorme, exagerada, medo de tudo, ansiedade, treme, pânico.
Então, a nós adultos, quando estamos nesse ego também, né? Às vezes se apresenta esse ego assim, mas está ali com essa ansiedade, com essa angústia, com essa dor, com esse sofrimento ou com essa explosão de raiva. E tem hora que isso vai explodir de alguma forma, isso vai sair para fora, às vezes sai numa doença, né? Sai num problema que não dá certo. E também muita insegurança. Então, o ego, no sentido como se fosse um eu adolescente nosso, ele quer marcar sua posição no mundo, quer se destacar do jeito dele, provar o seu valor, né? A sua maneira. Mas acaba sempre em conflito com a realidade, porque às vezes não é bem aceito, não é assim que funciona. Tem outras pessoas, o mundo não gira em torno do nosso eu adolescente, do ego eu egoísta. O mundo está para todo mundo, né? Eu sou parte do mundo todo, o mundo eu sou o mundo, eu tenho que me ajustar a isso. Existem regras, né? Que a nosso eu inferior, a nossa criança, né? Em nós que quer realizações, quer ser criativa, quer idealizar, construir, ter isso, viver aquilo, idealiza e sonha, e é bom nessa parte, mas quando não acontece como eu quero, eu fujo dessa realidade, não quero enfrentar a realidade, eu sofro, fico chorando, depressiva. Por quê? Porque não quer aceitar essa realidade, ser o inferior a essa criança. E se tem traumas, é pior ainda. Então, isso vai gerando essa dependência emocional da forma como me relaciono com o mundo e o mundo comigo. O que é o mundo? O mundo é o trabalho, o dinheiro, as pessoas, as pessoas amorosas, as pessoas da família, as coisas que acontecem no meu dia a dia. Então, se eu quero realizar as coisas e não consigo no meu eu inferior, eu me frustro demais. E aí eu vou sofrer, e vou ficar mal, vou achar que o mundo tem que tem que acontecer como a criança quer, né? E aí fica nessa criança ferida, nessa criança ferida, e não sai disso. Ou no ego adolescente, então rebelde, com ódio, com raiva, querendo impor o controle a todo custo, para mostrar o seu poder, para afirmar o seu poder, né? Eu tô aqui, se dane o mundo. E aí não consegue ser flexível, é inflexível, é rígido demais, é só 880 assim, não se ajusta, aí acaba todo mundo se afastando, há brigas, discussões, há problemas no trabalho, no relacionamento. Então, quanto você tem passado por essas situações, né? Gera muito conflitos com a realidade em que vive, né? Então, a rebeldia e a resistência. Adolescente em nós, o ego, tende a questionar as regras e buscar a independência. A gente quer ser independente, né? Não quero mais fazer como fazia aqui nesse trabalho, não quero mais fazer como fazia aqui na família, quero fazer diferente. Isso é um ponto positivo. A gente pode fazer diferente, só que a gente continua pertencendo à família, à sociedade, ao mundo. Então, há regras a respeito, há considerações. Se esse eu egoísta, esse eu adolescente não entende isso, vai sofrer, 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 né? Então, às vezes, esse eu egoísta nosso desafia a autoridade, a sabedoria dos mais velhos, né? Então, o ego, de forma semelhante, ele não quer se dobrar para as circunstâncias ou aceitar limites. Não aceita. Como é que você é em aceitar limites? Né? Luta contra, considera injusto, a vida está sendo injusta comigo, eu sou uma pessoa incrível, por que a vida está assim? É injusto o que eu estou vivendo, não é certo. É o ego, né? Você não é melhor do que os outros não são melhor que você. Eu sou como você é como eu. Eu sou como todo mundo é como eu. Não sou melhor, nem maior, nem igual. Cada um tem suas situações, mas não somos diferentes, somos iguais. Mas esse eu ego, esse eu adolescente, eu acho que não. Eu acho que é injusto, porque eu isso, e eu mereço isso e não está acontecendo, é injusto eu estar vivendo isso. E nega a realidade. Não, não aceito assim, eu não quero assim, não, não, não. E o que adianta negar? Você continua tendo os mesmos problemas, mesmas repetições de padrões, qualquer setor da sua vida.
porque tá nesse eu adolescente, nessa criança sonhadora, ferida, que fica triste, machucada, fazendo pirraça, ou nesse adolescente que quer se mostrar o seu valor e não consegue, porque é inflexível, porque não aceita, porque acha que é melhor, né? O eu egoísta adolescente em nós, ele tem um desejo de reconhecimento, né? Busca a validação e o reconhecimento. Faz as coisas, quer ser valorizado, quer ser reconhecido. Então, quando a gente tá assim, a gente está muito colocando essa expectativa, porque quando a gente faz uma coisa, a gente faz porque a gente sabe que já tem valor, que já é e eu pronto. Mas quando eu tô no ego, no eu adolescente, eu preciso dessa aprovação. Se o outro não aprovar, eu me sinto excluído, rejeitado, não me sinto apreciado. Então, esse ego, ele quer ser apreciado, se vangloriado, né? Para provar o seu valor, se comparando, eu sou melhor que aquele, faço melhor que esse, né? Então o ego em partes é bom para não nos anular do nosso eu, né? Eu faço parte, você faz parte, é eu, você, cada um é um eu, né? Mas fazemos parte de um todo. Então às vezes é importante, mas quando foge disso, há sofrimento. O imediatismo do ego também, né? Desse eu adolescente. Também, assim como a criança, quer tudo para agora, quer com intensidade. Ai, mas às vezes as mulheres dizem assim, mas ai, no nosso relacionamento no início era tão bom, mas agora tá tão frio, não é mais a mesma pessoa. Então é esse ego, esse eu adolescente, que ai, aquele entusiasmo, aquela coisa no início, não consegue aceitar, quer controlar e quer que seja da mesma maneira. Mas o início estavam se conhecendo, era uma fase, depois ele vai para uma outra fase e assim vai passando de fases. Mas esse eu adolescente não admite, não aceita, ele quer viver intensamente essa euforia, essa coisa. Se não é assim, então eu vou comer comida para ter essa euforia, esse sabor. Ou se não é assim, eu vou comprar compulsivamente. E aí nunca se satisfaz. Está sempre em busca de se satisfazer e não se satisfaz. Né? Quer realizar os sonhos, não consegue, se frustra. Então esse eu adolescente fica rebelde, essa criança fica ferida, né? Então ele tem uma coisa exagerada também quando algo de bom acontece. Ai, que vitória! E grita e faz uma coisa, ai, né? Como se um prêmio, uma coisa super exagerada. Não tem paciência, né? Então, apesar desses desafios, esse ego, esse eu adolescente tem muita força, força e vitalidade, que é o que muitas vezes nós precisamos sim, para não ter medo de arriscar. Às vezes as pessoas dizem, eu tô aí com 50 anos, ou tô com 35 e eu tenho medo, não sei se eu devo, se eu não vou, né? Então não consegue arriscar, a gente não consegue ousar. Eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu. Eu queria tanto isso, não consegue testar seus próprios limites, muito certinho, regradinho, né? Porque tá faltando essa energia de adolescente, do ego, isso que é positivo, essa força, essa vitalidade para às vezes ousar um pouco, arriscar, testar os limites, sem o exagero, mas isso dá vida, né? Então ele é uma força propulsora assim para a gente ousar, para a gente inovar, para a gente renovar, para quando a gente diz, eu não tenho mais jeito, já estou ficando velho, já não dá mais. Não, quantas pessoas vão lá, né, vão estudam, vão lá e criam um negócio, fazem uma coisa. Então é esse eu, adolescente, esse ego que tem essa força de trazer essa mudança. Então é benéfico, mas quando é inflexível, quando fica lá no eu, no egoísmo, aí traz sofrimento. Então, qual é o desafio, né? É amadurecer esse ego adolescente, né? Nós não podemos ficar nessa eterna criança ferida, chorosa, que precisa dos outros para acolher, para cuidar, para dar atenção, ou né, vai se adaptar, ajustar uma forma que foi lá na infância para ser essa eterna criança ou esse eterno adolescente, né, nesse ego.
que não é sustentável. Isso traz dor, traz sofrimento, traz repetições de padrões, traz dificuldades, expectativas frustradas em relação à vida, a tudo. Então, são fases necessárias na nossa vida, mas que precisam ser transmutadas. Por isso, a jornada de autoconhecimento, crescimento pessoal através do pensamento sistêmico, dessa forma sistêmica de ver a vida. Onde eu comecei? Quando eu fui concebida lá pela minha mãe, pelo meu pai, naquele momento, quando eu estava na gestação, quando eu nasci, o que aconteceu nessa minha história? O que aconteceu nessa minha vida? Quando eu estava ali, tinha mais irmãos, não tinha? O que eu vivi na minha infância? O que eu vivi na minha adolescência? O que eu vivi na minha fase adulta? Até chegar aqui onde eu estou hoje. Como é que foi? Como é que está essa criança lá, aqui na minha vida adulta hoje? Como ela se comporta, né? Então, de repente, aqueles aspectos que tinha lá daquela criança, quando aqui as coisas não saem como eu quero, instantaneamente, ou aquele sonho, aquela vontade, o meu eu criança aqui fica como triste, não quero mais nada, trava a minha vida, né? Então, e aí não flui, né? Ou quando esse adolescente que eu fui lá, né, está com esse eu, esse ego inflado, egoísta, inflexível, que se acha que é mais que os outros, quer mostrar o seu valor, mas é inflexível, quer dominar tudo e todos e acaba se prejudicando muito aqui na vida, toda e qualquer área da vida, né? Então, é preciso transcender, transmutar isso, é preciso amadurecer. É preciso que a gente se torne um adulto amadurecido, equilibrado. Então, o ego precisa aprender a se curvar a essa realidade que a gente vive, a se adaptar às mudanças da vida, integrar os aspectos da vida como ela é, né? Então, a gente precisa aprender a ouvir, né, essa nossa parte criança, essa nossa parte adolescente, ego. Para amadurecer, precisa aprender nesse eu adulto, né? Quando eu chego nesse meu eu adulto, eu preciso começar a aprender a ouvir. Não só eu falo, eu existo. Eu tenho que ouvir, né? Tenho que buscar também a minha sabedoria interna, às vezes silenciar e ir para dentro. Às vezes a gente fala e não se ouve. Ouve música, faz coisas para não estar sozinho consigo mesmo, né? Então é preciso se ouvir, é preciso estar consigo mesmo e suportar estar consigo próprio, né? Na sabedoria interna. Aprender as lições, olhar o que está acontecendo, encarar isso, olhar o que a criança está sentindo, a dor, a emoção que a criança está sentindo. A criança é mais a emoção, a tristeza, né? O sofrimento que essa criança está sentindo. O adolescente é aquela raiva, aquela birra, não quero ver, a rebeldia, não quero ouvir isso, não quero saber, não fala. Então é preciso que eu olhe sim para começar o aspecto do amadurecimento. Então equilibrar isso com sabedoria, né? Para que possamos começar o nosso amadurecimento. Tá? Aceitar os limites, reconhecer que o mundo não gira em torno da gente. Não sou só eu, não é injusto o que eu estou vivendo, não é certo isso, porque comigo sempre é assim, no relacionamento, com o pai, com a mãe, com esse, com aquele, o amor, no trabalho, nas finanças, porque é sempre assim, é injusto, Deus não está vendo o meu sofrimento, eu não sou uma pessoa má. Então é como se existe só você no mundo e os outros. Mas que se dane os outros, eu tô com um problema, né? Então é preciso ver que não é só sobre você a vida. Mas o que tem a ver? Às vezes as perguntas, né, quando a gente conversa com as adolescentes, o que eu não estou entendendo, o que tem a ver? Porque realmente, quando a gente está no adolescente, a gente diz, eu não estou entendendo isso, o que isso tem a ver com a minha vida? Porque quando a gente começa a amadurecer como adulto, a gente começa a ver que está tudo interligado.
Às vezes o que eu estou passando, querendo aqui, eu preciso dar, né, na visão sistêmica a gente diz, eu dou alguns passos para trás. Eu saio dessa perspectiva que eu vejo só o meu mundo aqui. Eu dou uns passos para trás e começo a olhar, eu tô aqui, a minha vida tá assim, mas olha, tem isso, tem essa pessoa, tem aqui, tem ali. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Tá, como é que eu mudo aqui? Eu começo a interagir de forma diferente. Aprender a lidar com uma das coisas mais difíceis que tem para a criança e para o adolescente, nós, no adulto amadurecido. Quando eu começo a me ouvir, como eu começo a observar, é lidar com as minhas frustrações. Aí ficar com as minhas dores, com as minhas frustrações e lidar com isso. Aí eu vou ajustando a minha vida, a minha realidade. Tá bom, é isso aqui que está acontecendo na minha vida. Eu preciso aceitar. Não, não aceito, não admito, não quero viver esse tipo de relação, eu não quero viver esse tipo de problema financeiro, profissional, material. Eu quero meu sonho realizado, quero minha meta, meu objetivo, eu não aceito isso, eu vou batalhar, eu vou, né? Então a gente precisa calmar e para a sabedoria interna do eu que vai amadurecer, que o eu adulto amadurecendo, ele é muito observador, ele é muito maduro, então ele existe, a gente que não deu espaço, então a gente precisa acalmar, olhar, peraí, tô aqui nesse mundo, não vim só, tem pai, tem mãe, tem família, tem gente na vida também. Como é que as pessoas lidam? Como é que eu lido com isso? Tá bom, tô vivendo isso, vou aceitar, é isso que eu tô vivendo, não adianta, é essa a realidade. Isso, o outro me incomoda, eu não quero que me incomode, eu quero que ele mude. Ele não vai mudar porque você quer. O que eu faço para mudar o incômodo que eu sinto a respeito do outro? O outro não me faz feliz, eu quero, amo ele, tem que me fazer feliz e me amar. O outro não te faz feliz, quem te faz feliz é você. O outro vai somar a felicidade. Se ele gosta de você, você gosta dele, vocês podem somar isso. Mas se você gosta, ele não gosta e não quer, não tem como. Você vai ter que lidar com essa frustração de que não deu certo. Você vai ter que lidar com a frustração de que não está conseguindo isso que você quer realizar, o sonho da criança, aquilo que o adolescente quer fazer acontecer e não dá. Lidar com as frustrações e se ajustar conforme a realidade, adaptando as mudanças. Agora não dá, daqui a pouco pode ser, não conseguir, o que eu tenho que aprender, o que eu preciso entender. Eu tenho que ter humildade para pedir ajuda dos mais velhos, para respeitar o limite dos outros, respeitar o meu limite, me interiorizar, buscando essa sabedoria para me ajustar na vida, para essa maturidade começar a acontecer. Então a gente faz a integração desse eu criança, eu adolescente, ego, com o nosso adulto nesse processo de amadurecimento. Não é para que seja reprimida essa criança ou esse ego seja anulado, mas sim educado, sim integrado, faz parte, curado, equilibrado. Então, quando a gente educa, orienta, através de quem? Do nosso adulto amadurecido. Quem é esse adulto amadurecido? Por que a gente fala muito na visão sistêmica, quando a gente é criança, quem é que cuida da gente, A gente precisa de alguém cuidando. Um bebê, uma criança tem que sempre ter quem? O pai e a mãe olhando por eles, Um adulto olhando por eles. Quando está adolescente, então começa nessa rebeldia para mostrar o seu valor e crescer, ser independente, para ter a força para ir à rebeldia que faz, senão a gente fica grudado ali naquele amor de criança aos pais, Então essa rebeldia é necessária, por isso que é necessária quando a gente quer realizar algo. Mas quando a gente já passou da criança, do adolescente, está na fase adulta, esses eus estão em nós e às vezes a gente fica vivendo isso na vida e sofrendo. Quando a gente entende isso, quando a gente se trabalha essa jornada de autoconhecimento, na cura dessa dependência emocional, que você vai trabalhar e aprender tudo isso no curso de uma forma muito enriquecedora, muito profunda, muito gostosa,
você vai transformar a sua vida para melhor em todas as áreas, em todos os setores, tá? Você vai se inscrever aqui no link na descrição e se inscrever no curso aí, tá? Então, esse adulto amadurecido é como se fosse o nosso pai e a nossa mãe. A gente se torna o nosso próprio pai e mãe, que estão no nosso DNA, que estão em nós, né? Esse pai e essa mãe que sabe, porque às vezes a gente, quando criança, adolescente, se rebelava, não queria, mas tem alguns aspectos do pai e da mãe que a gente não queria. Então agora a gente aqui no nosso eu adulto amadurecido sabe como cuidar melhor dessa criança que está sofrendo, desse adolescente que quer colocar o seu valor e não consegue. Então, como adulto, como se fosse um pai, uma mãe nosso, desse adolescente, esse ego e essa criança, a gente consegue curar essa criança, consegue equilibrar esse adolescente, tornar esse potencial bom nesse adulto amadurecido, crescido em nós aqui na vida adulta. Né? Na consciência, nos aspectos psicológicos da nossa psique. Né? Então, esse amadurecido é uma fonte de entusiasmo, de energia, de coragem para buscar o que nós desejamos, mas sem os excessos de controle ou de frustração, ou de sofrer o tempo todo, sem saber o que fazer. Né? Não ficar nesse sofrimento. Tá? Então, integrar essas energias, curar elas através do nosso eu adulto, que sabe muito bem como cuidar da gente, que aceita a realidade como ela é, consegue olhar e se ajustar e adaptar à realidade. Qual é a realidade agora? Eu vou ter que me ajustar à realidade do que está acontecendo agora. Aprender com os meus erros, com as minhas faltas, com as minhas limitações, aceitar os limites que eu não estou conseguindo transcender. No eu criança, no eu ego, a gente não quer, a gente quer ir, mas no eu maduro, amadurecido, a gente olha para isso e diz, não, a criança a gente cuida da emoção, a gente vai se acolher, a gente vai equilibrar esse adolescente aqui, para que a gente, como adulto, consiga trazer uma chave de sabedoria. É uma chave de sabedoria que nos acessa para que a gente não sofra mais, para que a gente viva com mais felicidade, independente do que quer que aconteça. Se eu estou... se tem uma pessoa que eu convivo que enche, me aborrece, me incomoda, né? Vamos dizer assim, mora com o irmão, com o pai e mãe, se incomoda muito, mas você não pode sair de casa, né? Então você tem que arcar com essa realidade, aceitar essa realidade, ver como você vai ficar bem, mesmo que seja assim. Ou você vai, como adulto, encontrar as formas de sair e viver sua própria vida, né? Para não se incomodar. Eu estou numa situação profissional difícil, financeira, eu não encontro um trabalho, ou estou com dívidas, não aceito, não admito isso, tem que ser diferente, é injusto isso. Aí eu sofro, eu choro. Então o eu criança chora, sofre, o eu adolescente não admite, fica brabo, com raiva, ou fica numa ilusão de que vai ganhar na loteria. Não que não possa ganhar, mas às vezes é uma coisa que está fugindo da realidade para não ver o que precisa. Então tem que olhar o que precisa ser feito na realidade no momento. O eu adulto é a chave da sabedoria. E aí não sofre o eu adulto, ele olha e diz, poxa, tá difícil. O que aconteceu aqui? Como é que eu vou ajeitar isso? O eu adulto é aquele pai, aquela mãe que soluciona e resolve. Amadurecido, experiente, sábio, que existe em nós. É a bagagem de todos os ancestrais, com muita sabedoria. E aí a gente vai saber lidar com a vida. Né? Acolher, tá bom, tô triste, mas olha, a realidade é essa, eu preciso me ajustar, me adaptar, ver como eu vou solucionar, de que maneira, de que forma, mas não vou ficar sofrendo. Quem sofre é o ego, é o pensamento, é a ideia da ilusão de que tem que ser do meu jeito, a minha maneira. É a criança que quer que seja instantâneo e não é. Às vezes pode demorar as coisas para melhorar. Né? O eu adulto, ele não sofre. Ele entende, ele compreende, ele resolve, se ajusta e se adapta.
aceitando a realidade, fazendo as modificações que podem ser possíveis, aceitando o que não pode ser possível. É um processo doloroso às vezes, mas um processo de muita sabedoria que vai trazer uma vida equilibrada, uma vida madura, todas as áreas e sentidos, que vai trazer boas relações, boas experiências, vivências, autoestima, equilíbrio emocional, centramento, a espiritualidade elevada, bons trabalhos, boa prosperidade. Então, o adulto amadurecido reconhece os sonhos da criança interior e sabe como vai conquistar, e que para conquistar esses sonhos não é ilusório como a criança pensa, né? É com esforço, com dedicação, com paciência, com perseverança, um dia atrás do outro, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então esse adulto amadurecido sabe, mas cada etapa ele fica bem, tá tudo bem, vamos lá, cansou, cansa, tá tudo bem, ficou feliz, mais ou menos, tudo bem. Não fica eufórico ou com raiva nesse altos e baixos do adolescente, do ego, não. Ele mantém o equilíbrio, né? Então esse eu amadurecido, equilibrado, sabe da importância dos sonhos, dessa força da criança, do adolescente, do ego para agir, mas dentro dessa sabedoria para ficar bem, se ajustar à realidade, aceitar as coisas que aconteceram, que acontecem, se ajustar e fazer as mudanças possíveis, com perseverança, motivação, paciência, mais e mais, de novo e de novo, aprender com os erros, né? Para que as coisas vão acontecendo. Estamos aqui na vida para isso. Então, esse ponto positivo é que esse eu equilibrado, esse eu amadurecido nosso, adulto da sabedoria, ele traz serenidade, o que o ego não consegue alcançar, né? Porque fica o tempo todo buscando validação externa dos outros. Esse eu adulto amadurecido não precisa dessa validação, essa coisa, ele está bem com ele próprio, né? Então, ele aceita tanto as vitórias, as conquistas, quanto as derrotas, mais ou menos na mesma tranquilidade, né? Compreendendo que a vida tem seus altos e baixos. Ai, tá longe ou tá perto isso de você? De estar nessa energia, né? Então, isso tudo que você vai aprender nessa cura emocional, da dependência emocional, para melhorar sua vida em todos os sentidos. O desafio é manter esse estado de equilíbrio, que nem sempre é fácil, né? Mas ele vai requerer essa jornada, esse autoconhecimento, esse crescimento pessoal, esse pensamento, essa visão sistêmica, humanidade para com tudo, humildade, respeito, gratidão, fé, perseverança, capacidade para não se deixar levar pelas emoções exageradas, nem de euforia e nem de frustração, né? Então, veja bem, já falei tudo aqui, deixa eu ver, muito bem. Então, a gente vai caminhando na vida para isso. No mundo, a gente vê no dia a dia o quanto estamos longe desse eu amadurecido, que é a chave de sabedoria, mas o quanto é possível também, né? Como a criança sonhadora, como a adolescente que tem força, a gente fazer esse nosso eu adulto da chave da sabedoria, conhecimento, do equilíbrio, se ajustar, aceitar a realidade e viver melhor nas relações, no trabalho, no dinheiro, com a vida como um todo. Então, fez sentido para você isso? Trouxe uma expansão, trouxe uma reflexão? Eu tenho certeza que sim. Então, o que você pode fazer agora? Agora você pode clicar aí e fazer a sua inscrição no curso Jornada de Autoconhecimento, Crescimento Pessoal através do Pensamento Sistêmico, para a cura dessa dependência emocional, para melhorar a sua vida como um todo. Você vai clicar aí, vai saber mais informações e vai fazer a sua inscrição. E hoje mesmo você começa a sua jornada de transformação, de melhorias rumo ao seu melhor aí, tá bom? Um super abraço para você, eu te vejo no curso.